Olá, meus caríssimos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, tio Spook aqui novamente para um bate-papo com los escribes. Galera, faz muito tempo que a gente não conversa, não tem um minuto aqui de prosa, não é mesmo? Vamos conversar, vamos lá, sobre questões da espiritualidade, questões do dia a dia, questões que geralmente aparecem, a gente sai do escopo de análise ou de outras playlists, para a gente poder sentar e conversar sobre o dia a dia da espiritualidade. Veio algumas perguntas que são meio que complicadas para a gente bater um papo no Respondendo aos Inscritos, porque levam um intuito ou mais delicado ou que encaixam em outras playlists. Então, hoje a gente vai bater um papo sobre exorcismos da Igreja Católica. A gente já publicou aqui a Semana do Exorcismo, já publicamos aqui o exorcismo sobre a ótica de algumas crenças ou religiões do mundo, né? E aí foi meio complicado, porque você vai ver lá no Islã, o exorcismo é meio tapa, porrada, pedra e agressão. Ruim, né? Mas assim, o que é exorcismo? O que realmente está por detrás disso? Eu coloquei aqui no canal algumas pesquisas que eu fiz. Pesquisas com relação ao Vaticano, à história do Vaticano, aos segredos do Vaticano. Porque a gente não pode falar de exorcismo e separar a questão do Vaticano, né? Afinal, o exorcismo em si está relacionado diretamente a isso, né? Porque você tem o ato de expurgar energias maléficas em todas as crenças. Mas a palavra exorcismo, a parte de expurgar, retirar, liberar ou eliminar, é muito intrinsecamente ligada a, obviamente, o Vaticano. Então a gente foi atrás e trouxe para vocês podcasts, trouxemos para você análises de vídeos sobre isso, sobre tal tema. Tem o podcast O Diabo Revelado com 20 capítulos sobre o tema e até mesmo o documentário do Gabriele Amorfi, que é, ou era, né, porque ele faleceu, mas ele vai ser sempre lembrado como o responsável pelo exorcismo, pelos exorcismos, pela área de exorcismo do próprio Vaticano. É muito curioso, mas quando a gente começa a olhar sobre a ótica de o que é o exorcismo, se ele funciona ou não funciona, se é aplicado ou não é aplicado, muitas controvérsias começam a aparecer, inclusive dentro do próprio Vaticano. A história do Vaticano não é uma história muito legal, é uma história de muita guerra, conflitos, muito poder, muito sofrimento, muito sangue que foi derramado. Tendo em vista que os fatores históricos realmente nos remetem à crença de que 3 milhões de pessoas morreram na Europa somente com a expansão da Igreja Católica, a Inquisição sobre a perseguição das bruxas da Idade Média e tudo aquilo que for contra a unificação em um único Deus. Mas quando a gente começa a estudar e nos remete a questões históricas e pegamos os livros para ler, o exorcismo ele torna-se deveras curioso. Em 2005, mais ou menos, eu recebi uma notícia de que o Vaticano tinha aberto suas portas para fornecer cursos de exorcismo para quem quisesse aprender. Eu mandei e-mail, corri atrás, fui atrás de informações e tudo mais, e realmente entrei no site do Vaticano e me deparei com aquela maravilhosa notícia. Eu falei, eu vou. Eu descobri que alguns empecilhos atrapalhavam. Um deles era o idioma. Por quê? Eu entendo espanhol e inglês perfeitamente. A questão é, eles queriam que as pessoas falassem em italiano. Então o curso era remetido ao italiano. Então eu me coloquei, obviamente, eu vou estudar 5, 10 anos de italiano para ir até lá, para aprender, será que vale a pena, não vale a pena? Eu esperei para ver realmente se alguém sobrevivia a esse curso e para entender. Aparentemente o curso é muito vazio, ou seja, eles simplesmente dizem, estou fazendo a minha lição de casa em fornecer um curso sobre o tema. Não esperem que o curso realmente seja útil à vida de vocês. Eu tenho muitos livros aqui do próprio Gabriele Amorfi que remetem a o que está por detrás do exorcismo dentro do Vaticano. E se vocês assistirem até mesmo o documentário do Diabo e o Padre, que saiu no Netflix do próprio Gabriele Amorfi,
muitas discussões vêm à tona. Discussões nas áreas médicas, ligadas até mesmo à neurociência e à psicologia envolvida dentro desses princípios e a igreja. Curiosamente, muitos médicos ficaram assim com o pé atrás dizendo: cara, eu não vou entrar nessa senda. Por quê? Porque sabe que a igreja, as doutrinas, a crença pesa muito. E arrumar uma briga entre a ciência e a religião nessa altura do campeonato é algo muito de maluco, né? Então as pessoas preferem dizer, eu não sei, não quero me meter nesse assunto, do que realmente tomar um partido e entender. Quando eu olho o vídeo e leio os livros do Padre Gabriele Amorfi, que eu já mostrei aqui, acho os livros interessantíssimos para entender a relação Padre Gabriele Amorfi, Padre Pio, o Padre Cândido e outros que ele defendia e que morreram na loucura, remete à questão de, será que funciona ou não funciona? Os caras passaram a vida inteira procurando o demônio porque o Padre Gabriele Amorfi acabou morrendo. Será que ele conseguiu realmente fazer algum exorcismo? Será que ele foi competente na hora de exorcizar? E nos momentos realmente finais de sua morte, já nos anos finais, ele remete a algumas coisas que chamam a atenção. Primeira coisa, durante muitos anos, eu posso falar durante muitas décadas, o mundo foi tomado por um surto religioso de que tudo é culpa do demônio. Na Idade Média, as pessoas se viam meio que escravas dentro do conceito da Igreja Católica. Então a igreja ia lá, se fortificava na sua cidade, as pessoas não tinham nada a não ser a sua terra, o plantio, a sua casinha, a sua família, seus animais, o pastoril. Aí chega até a igreja e fala, eu preciso da sua bênção para afastar o mal sobre a minha pessoa, minha família e fazer com que a minha terra se torne produtiva e que realmente eu colha frutos e dê riqueza à minha família. Beleza. A igreja fala, eu te dou tudo o que você quer, mas você paga o seu dízimo, como visto no livro de Malaquias. Então eu quero o dízimo pago e aí a gente tem essa relação. Você vai cumprir seu papel com a igreja vai e ora por você ou faz com que a gente tenha a fé que você precisa. Beleza. Essa relação ficou muito complicada porque a igreja não só se contentou com o dinheiro dessas pessoas, mas começou a pegar as terras, começou a pegar os animais, começou a pegar realmente toda a riqueza que era fornecida. E escravizava, entre aspas, essas pessoas no sentido de que existia uma relação de codependência muito séria. Então a igreja e essas pessoas tiveram uma relação, de vez em ser igualitária, né? A igreja se sobrepôs e realmente dominava essas famílias. A expansão da igreja na Europa, a expansão da igreja em outros lugares do mundo se fez muito assim, principalmente na Europa, né? As pessoas se cansaram da igreja e começaram a ver que as festas, a farra e a diversão era bem mais legal do que eu ficar toda hora indo na igreja orar e nunca ter a riqueza, nunca ter o crescimento das minhas terras, porque nós tínhamos a peste, nós tínhamos as doenças, nós tínhamos realmente as enfermidades que matavam as pessoas. Não existia um sistema público de saúde na Europa naquela época. Então as doenças se faziam muito presentes, as pessoas morriam. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a questionar o poder da igreja em defender realmente da doença, da pobreza ao seu povo e começaram a ver a possibilidade de se desfrutarem de uma vida de promiscuidade, de bebidas, de farra e festa e dane-se a Igreja Católica. A mesma prensa de Gutenberg que imprimiu a primeira versão da Bíblia foi que imprimiu diversos livros de maldizer, como eles chamavam na época, que eram os teatros que cultuavam o demônio. Então, da mesma maneira que o ser humano imprimia a Bíblia, eles também imprimiam panfletos dizendo, hoje nós temos festa, vamos ter farra, vamos ter aqui os teatros voltados à diversão popular. A galera, obviamente, se voltou mais a isso e largou mão da própria igreja. E agora nós vemos sempre esse movimento cíclico voltando, voltando e voltando. As pessoas cobrando a igreja sobre a posição de eu quero mais fé, eu preciso de mais fé, vocês estão fazendo com que as pessoas percam sua fé. E é verdade.
com o passar do tempo, muitos crimes acometeram a própria igreja. Então, crimes de prostituição, pedofilia, homossexualidade, doenças, um monte de coisa, que é um fator histórico. Se você pegar a história dos papas, podem pesquisar na internet, muitos papas morreram com o caixão fechado. Fechado, por quê? Porque eles foram consumidos por doenças venéreas, por doenças sexuais seríssimas. Sífilis, gonorreia, doenças da época que consumiram eles. Os papas na época tinham relações com prostitutas, os papas tinham relações seríssimas com mulheres da vida e nasciam aí as crianças que eram filhos da pátria em Roma. Hoje nós temos esse movimento cíclico, esperando que realmente a igreja salve as pessoas de suas enfermidades hoje em dia. Que enfermidades? Nós temos doenças sérias que surgem constantemente. As doenças do novo milênio. Depressão, esquizofrenia, bipolaridade, doenças mentais, doenças emocionais, pessoas realmente entrando em surtos, pessoas enlouquecendo. E aí fala, alguma coisa saiu do controle. As pessoas saíram completamente do controle e essa cobrança se volta à igreja. A igreja olha aquilo e não sabe o que fazer. Aí ela começa a fazer pesquisas. Então eu assisti alguns documentários sobre a própria igreja, onde a igreja começa a pesquisar sobre, será que isso é uma influência de um ambiente sobre o indivíduo, o trabalho sobre o indivíduo, uma família sobre o indivíduo, cobranças da sociedade, ou necessariamente é o dito mal que está se fazendo presente? O ser humano começou a culpar tudo o demônio, fazendo exatamente esse movimento cíclico como a gente viu na Idade Média. Tudo é culpa do demônio. O demônio bate na sua porta e vende, sei lá, ou você já ouviu falar que a palavra de não sei quem é o demônio, meu Deus do céu. O senhor quer comprar Tupperware da Amway e é o demônio, não é mesmo? Então tudo torna-se o demônio. Todo mal que surge no indivíduo, o indivíduo acredita que seja uma influência 100% espiritual. O cara trabalha 16, 17, 18 horas por dia. Não tem tempo para fazer nada, a não ser dormir, cocô, xixi e dar um oi para sua família e mais nada. Chega em casa, o cara deita e dorme para acordar no dia seguinte com a mesma roupa e às vezes ir trabalhar com a mesma roupa. O cérebro do cara frita, porque a única coisa que ele consegue ouvir é trabalhe, 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 trabalhe. Eu trabalhava 16, 18 horas por dia quando eu trabalhava no mercado financeiro. Tinha dia que eu chegava 4 horas da manhã para estar às 7, 8 horas no dia seguinte no trabalho. Tinha hora que eu realmente não acreditava no que eu estava fazendo na minha vida. Tinha hora que você falava, cara, isso aqui é desumano. É um trabalho de escravidão, nós somos escravos. Mais nada. O ser humano surta. O ser humano enlouquece, o ser humano entra numa paranoia, o ser humano começa a se questionar valores e começa a perder completamente a noção do real. Aí você vê crimes, você vê assassinatos, você vê o uso de drogas desenfreado, a prostituição aumentando, pessoas realmente procurando prazer, procurando alimentar-se cada vez mais de prazer, indo para outras vertentes completamente da mente humana. E o Vaticano se assusta. E ele começa a fazer pesquisas de campo para ver realmente se aquilo é uma influência do mal ou se é surto paranoico do indivíduo. Ele descobre que mais de 90% dos casos estudados são surtos paranoicos do próprio indivíduo. Que não existe a possessão real, como a gente vê em Hollywood, e como Lorraine Warren realmente bate na tecla que existia. Não. A própria igreja diz que aquilo não existe, que a maioria desses surtos, eles advêm do desequilíbrio emocional e mental do indivíduo. E pior, quando acontecem esses surtos no mundo e quando realmente as igrejas locais identificam focos de que seriam influências demoníacas, o Vaticano manda especialistas. E esses especialistas, eles agem de uma maneira muito racional. Eles fazem testes, verificam, validam e em sua maioria falam, não tem nada, é só mais um caso de surto. Mediante a isso, o exorcismo, ele funciona ou não funciona? Se eu não tenho um gatilho real que leve a sanar uma enfermidade desse tipo, então para que eu tenho um exorcismo? Se eu não tenho o demônio. E aí surge o depoimento do padre Gabriele Amorfi.
Quando vocês compram os livros e vocês leem, vocês realmente veem coisas fantasiosas, mas ele entra em discordância no mesmo parágrafo. Então ele conta histórias interessantes de pessoas que tinham superpoderes, não é mesmo? Super raiva, super ódio, pessoas que tinham uma força descomunal. Isso é explicado até pela adenosina trifosfato que o próprio organismo produz, onde corredores correm 100 metros de uma maneira brutal com explosões de ATP no corpo. Mas ele considera aquilo como um fator demoníaco. Mas a ciência demonstra que é um fator de adenosina trifosfato produzida pelo próprio organismo que leva o ser humano a ter forças descomunais. Existem relatos de casos de mãe que consegue levantar um carro para tirar o seu filho que está soterrado ali por um carro. Ou seja, pessoas que têm realmente essa força desenvolvida em segundos por causa dessa substância que é liberada pelo organismo. Aí o próprio padre Gabriele Amorfi desmente dizendo que não, que quando ele vai verificar e vai estudar, eram surtos psicológicos. Em um dos livros, o padre Gabriele Amorfi diz, bem claro, que o exorcismo em si, ele torna-se um fator alegórico. O exorcismo em si, ele torna-se um fator simplesmente teatral. Por quê? A partir do momento que você acha que a desgraça da sua vida é causada por um diabo, um demônio, uma criatura do além, que bateu na sua porta para vender Amway, e de repente ficou, e aí ele fica te atormentando, e lhe induz a fazer coisas que você não quer, mas você torna-se ali uma ferramenta para isso, surge um princípio do exorcismo que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer você acreditar que você anulou a crença de que o mal te induziu. Entenderam? O exorcismo em si, ele é uma cerimônia alegórica. Seja o rito menor ou o rito maior, utilizado pela própria igreja, na qual eu já vi acontecer, eu tenho os livros aqui do rito maior e o rito menor em PDF, onde eu dei uma olhada, eu dei muita risada porque é uma cerimônia alegórica. Então você tem lá no rito maior, são 5 ou 6 pessoas que eles pedem, dessas 5 ou 6 pessoas, o padre fica ali jogando água benta, enquanto o outro segura a pessoa, o outro reza e segura a cama. Então, assim, eles têm um princípio de você faz isso, você faz aquilo, agora você faz isso. Torna-se um papel, é um teatro. E dentro desse teatro, o qual a própria igreja não acredita em elementos mágicos, não é mesmo? Condenou muitas vezes as bruxas, né? As mulheres que utilizavam-se de encantamentos na Idade Média. A gente tem a água benta, que é uma água benzida. Peraí, mas isso não é um encantamento? A cruz que eles utilizam, na qual eles acreditam que realmente é uma ferramenta contra o mal, mas também então torna-se aí um objeto dito mágico. Então, quer dizer, a própria igreja utiliza-se de ferramentas que ele considera como mágica para fazer com que as pessoas acreditem que aquela água benzida é suficiente para retirar as suas enfermidades, os seus demônios ou aquilo que estiver acometendo a enfermidade. Então é o efeito psicológico sobre o indivíduo. O próprio padre Gabriele Amorfi diz isso. Grande parte dessas possessões que as pessoas dizem não faz nada mais nada menos do que a menção de que é um efeito psicológico ou um desequilíbrio emocional que a pessoa realmente acha que é uma influência do mal e aí vem a alegoria utilizada pelo exorcismo para demonstrar que não é. Em tese, somente a Igreja Católica tem o poder de realizar exorcismos. Por que em tese? Porque muitos padres ou pastores nos Estados Unidos assumem a posição para poder fazer um exorcismo, mas não têm a devida autorização da própria igreja. Então, quando realmente eu trago, por exemplo, aqueles vídeos onde você vê o cara sem batina, sem nada, simplesmente lendo aquele livro como se fosse uma receita de bolo, porque afinal ele só está lendo um livro. Se ele realmente fosse um exorcista qualificado, ele não leria o livro, aquilo lá já estava decorado. Então nota-se que eles nem têm a capacidade, nem a habilidade de poder fazer aquilo. Eles simplesmente estão vomitando aquelas palavras como se fosse realmente achar que faria alguma diferença e não faz nada. Não faz. De novo, quem tem autorização para fazer um exorcismo é quem usa uma batina de verdade. Se você vai lá e pega um cara que está ali, a paisana, e começa a ler o livro, ler, e ainda lê porcamente, você fala, esse cara não tem autorização para fazer isso. Ele não tem nem habilidade, nem competência. Mas ao falar de habilidades, já que muita gente deve estar se remoendo agora,
Curiosamente, eu vou levantar uma questão, e acho que essa questão é importante. Aqueles que assistiram o documentário do Diabo, o Padre e o Diabo, que é interessantíssimo, que foi o diretor lá do Exorcista, né? O cara sai para fazer uma pesquisa de campo junto à igreja versus a ciência. Então ele vai até o Padre Gabriele Amorth e consegue documentar um caso que ele julga de exorcismo. E aí ele vai pegar esse caso e leva para neurocientistas, para médicos, psicólogos, psiquiatras, de N hospitais. Hospital lá de Jerusalém, hospital, sei lá, de Boston, Cincinnati. O cara viaja lá e leva. Beleza. Obviamente que os médicos, eles não querem tomar partido, porque, de novo, eles entenderam que o cara estava fazendo era uma guerra religiosa entre a religião versus a ciência. Então, os médicos olharam e falaram, cara, eu não vou tomar partido sobre o que o padre Gabriele Amorth está fazendo, prefiro me isentar. E foram inteligentes, porque ninguém quer arrumar briga com a igreja e perder o emprego, porque o Vaticano deu um telefonema falando, você meteu o pau aí no padre Gabriele Amorth, você está demitido. A influência da igreja é muito grande, então é melhor não mexer com credo e crença de gente que realmente é grande, que está sendo divulgada no Netflix. Mas o próprio Gabriele Amorth, curiosamente, ele solta algumas pérolas nesse documentário e acho que é interessante vocês entenderem. Quando ele vai lá e enfrenta o diabo que está em Christine, que é a pessoa que está ali possuída na cidade de Roma, não é mesmo? Eu acredito que é Roma que ela está. E é curioso, porque ela tem lá o dia a dia dela normal e tudo mais, e parece brinquedo do Play Center, porque na hora que ela senta é possuidinha. Parou? Tô bem, tranquila. Possuidinha. Tô bem, parou? É assim. Chegou uma hora, foram 9 tentativas de exorcismo. 9 tentativas para o Mike Tyson, da Igreja Católica, enfrentar um demônio. Ou seja, Padre Gabriele Amorth, que tem lá, sei lá, 60 anos de experiência sobre o assunto, ele não conseguiu tirar o que está sobre Christine. Peraí, a gente está falando do Mike Tyson, do cara que é realmente ali o campeão dos campeões. O cara que está ali, conhece, que realmente já brigou com coisa ruim. Ele não tirou. A gente tem um problema. Se o cara, que é o bambambam do negócio, não consegue tirar, quem dirá dos que estão começando agora? E aí é a questão, de novo, do apelo ao emocional e ao psicológico do indivíduo. E as brechas são interessantíssimas, por quê? Porque quando a Christine está sentada do lado dele, ele vai jogar água benta, coloca a batina e tudo mais, e ela tá ali, ó, se remoendo nos... Chega uma hora que ele para, já deu, e ela para, ela volta ao normal. Tudo bem, tô bem. Oh, vem cá, quer dizer que então que o demônio, o diabo, é realmente o cão que botou para nós beber, porque você comanda o animal, né? Senta, olha a ração, come aí, Christine. Olha o ossinho, pega a bolinha, vai brincar. Não é bem assim. E aí, em entrevista, o próprio Gabriele Amorth fala, o exorcismo em si é uma alegoria. É simplesmente um mecanismo, um gatilho para a pessoa achar que realmente a gente está retirando as energias dela, os obsessores, os demônios, para que ela se convença psicologicamente, mentalmente, que ela não tem mais nada. Então, o exorcismo da Igreja Católica, ele é simplesmente um efeito alegórico, ele é um efeito de como se fosse uma cerimônia na qual ele vai fazer com que a pessoa acredite que a crença que ela está sendo atacada seja anulada por meio de uma cerimônia que induz o emocional e induz o mental da pessoa a deixar de acreditar naquilo. E o padre Gabriele Amorth tentou por 9 vezes antes de morrer fazer isso com a Christine, mas a Christine não se convenceu de que realmente ela estava livre. Talvez com a morte do padre, ela tenha se convencido. Vocês entendem o que é o exorcismo da Igreja Católica sob a ótica mais racional possível? Ela não é uma cerimônia funcional para retirar o mal que a pessoa acredita, até porque
Para você retirar algo de alguma coisa ou de alguém, você tem que conhecer, acreditar, ver e aí sim fazer. A Igreja Católica, ela parte de um histórico pesado de uso de drogas, prostituição, pedofilia. Ou seja, se a própria instituição está sob a influência do mal, como é que uma instituição que realmente perdeu o controle de todas as pessoas, os indivíduos que fazem parte dela, estão em prol de uma sociedade para ajudar, podem ajudar? Não podem. Como é que uma pessoa que é suja vai realmente continuar se lavando, sendo que continuamente ela vai se sujando sem parar? Ela perde completamente a noção. Essa é a questão. A Igreja Católica, ela não consegue combater o mal que está dentro dela, imagina combater o mal de terceiros. Esses caras, eles não têm conhecimento real sobre o que é o mal que acomete um indivíduo. Então, como não existem clarividentes, não existem pessoas hábeis, pessoas que realmente conhecem o mundo espiritual como ele é, porque a própria Igreja Católica tem preconceito com relação, ou desconhece, ou não faz parte da sua crença sobre o que está inserido dentro do contexto da Igreja Católica e de outras crenças, eles preferem ficar presos aos seus dogmas ao invés de ampliar o conhecimento e realmente criar pessoas com meios hábeis para aí sim entender o que está sobre o indivíduo. Eles partem de um princípio de que eu vou criar uma cerimônia que faz com que as pessoas acreditem que eu estou combatendo o mal delas. E elas, por acreditarem nesse mal, tornam-se então convencidas de que o que eu fiz é suficiente para a mente delas não alimentarem mais essas energias. O exorcismo torna-se somente um fator alegórico do que realmente um fato real, uma habilidade intrínseca a pessoas dentro de uma instituição que são idôneas, isentas e livres de qualquer tipo de pecado. Então, quando eu trago para vocês os vídeos aqui de análise sobre casos de garoto possuído, menina possuída, lá o Chile, Argentina, e vocês veem os caras ali se batendo no chão e o cara ali se divertindo, pulando em cima, pisando na cabeça, jogando água benta, futucando, batendo com a cruz na cabeça da pessoa, aquilo é uma alegoria. Ele não está fazendo nada com nada. Ele simplesmente está convencendo a pessoa de que ele está realmente fazendo algo por ela e tentar fazer ela acreditar que é verdade, sendo que não é verdade. A grande maioria dos efeitos que a gente viu, realmente, são exceções aqueles que estão sob a influência de qualquer tipo espiritual mesmo. Aqueles que não estão, é puramente psicológico. Eu lembro que uma que passou por uma cerimônia de exorcismo lá no Oriente, né, no Islã, sei lá, que o cara queimou fósforo na cabeça dela, um monte de coisa. Aquilo lá era um efeito psicológico completo, não tinha nada, nada, nada. Sério. Então a gente tem que realmente buscar entender. Caso contrário, vocês vão viver sempre no mundo da lua, vocês vão viver sempre no mundo de Nárnia, de Harry Potter, sem entender o que está por detrás de tais fatores, de tais fenômenos e como eles são feitos. A gente tem que entender fatores históricos e ver como realmente isso surge e o que está por detrás sobre o conceito do diabo, do demônio, né? Infelizmente, o povo brasileiro ainda acredita em certas coisas que a gente aqui tenta todos os dias desmistificar. Mas parece que a ignorância é alimentada, infelizmente, por pessoas que ganham dinheiro e exploram a ignorância do povo, tá? De novo, escutem o podcast O Diabo Revelado, escutem o podcast sobre os segredos do Vaticano, os escândalos do Vaticano, que a gente já divulgou aqui, já apresentou no canal. Então vale muito a pena vocês explorarem esse conhecimento e entenderem que, quando eu falo e tiro o barato desses showzinhos, que esses caras que nem batina têm, eles simplesmente vão lá e vão vomitar palavras achando que estão fazendo alguma coisa, eles não estão fazendo nada a não ser perder tempo. De novo, a única instituição que tem o direito de fazer um exorcismo real é o Vaticano. Se o cara não tem batina, se o cara não tem uma roupa de padre, não está seguindo os dogmas e os princípios da própria igreja, eu sinto muito, aquilo não é validado.
A própria Lorraine Warren e o Ed Warren, o sobrinho dela, tem histórias horríveis. Quando o cara foi lá em Connecticut, foi tentar fazer um pseudo-exorcismo, sem saber porcaria nenhuma, sem não ter autorização da própria igreja, não ter nenhuma roupa de padre ali para poder fazer a cerimônia como ela é, foi lá tentar fazer a intervenção uma vez, duas vezes, na terceira vez, quando o cara ligou para Lorraine e falou, Lorraine, eu tô com um problema, você pode vir aqui, por favor? A Lorraine falou, estou dormindo, não vou te atender, não quero mais saber. O cara pegou uma calibre 12 e ele atirou na mulher e atirou em si mesmo. Ele se matou e acho que ele arrancou o braço da mulher. E aí, Lolo? E aí, Lolo, e a sua responsabilidade sobre esse caso, sendo que você devia ter mandado primeiro para um médico, um psicólogo, um psiquiatra, ter notificado a igreja falando, estou com um caso aqui, eu preciso da anuência de vocês, ao invés de tentar assumir uma responsabilidade e ter literalmente acabado com a vida de um indivíduo. Esse é o mundo fantasioso das pessoas versus realmente a realidade que o Vaticano senta, olha e fala, existem os fatores psicológicos, existem fatores emocionais, e aí depois a gente pode olhar sobre a ótica espiritual. Mais de 90% dos casos são só emocionais e mentais, desequilíbrios reais do indivíduo, reações químicas do organismo, e não fatores reais do mundo espiritual. Os quais os próprios da própria igreja desconhecem o que são os fatores reais, né? Então, tome muito cuidado com esses conceitos. Esse aqui foi um bate-papo, mas também foi para a gente poder colocar alicerces para que vocês consigam continuar entendendo tudo aquilo que a gente fala, ao invés de vir haters e gente que realmente não tem capacidade para assistir os vídeos ou não quer assistir os vídeos, mas prefere desabafar no box dizendo te odeio, você está criticando ali o padre, o pastor, não sei o quê. É porque eles realmente não são padres nem pastor. Eles simplesmente são pessoas que tentaram fazer algo e que não têm capacidade nem habilidade para fazer. E aí vai o que acontece com a Lorraine Warren. O cara morre e é de responsabilidade dela, tá bom? Então é isso. Muito obrigado de coração a todos vocês. Obrigado mesmo por fazerem parte da família do Spook Houses. Recadinhos finais para aqueles que querem passar pelos tratamentos e as limpezas de casas que nós disponibilizamos aos inscritos. Gente, lembre-se, eu só falei duas coisas, limpeza de casa e tratamentos. Não existem conselhos, não existem recomendações, não existem avaliações, não existe nada disso. Tem gente que me manda e-mail pedindo conselho espiritual. Aqui não é um centro de conselhos espirituais. Tem gente que fica, me indica um caminho. Eu não indico caminho nenhum, cara. Eu tenho 1.200 vídeos no canal, sendo que você não assistiu nenhum. Então, assim, é muito complicado. De novo, são só essas duas coisas que eu ofereço. Os tratamentos e as limpezas de casa. Os tratamentos voltados para enfermidades físicas, emocionais, mentais, espirituais ou o que vocês precisarem. E as limpezas de casa, voltados à retirada das energias ruins e prejudiciais dos ambientes nos quais vocês vivem. Considerando que eu sou um terapeuta e um psicoterapeuta licenciado internacionalmente, que complemento a medicina tradicional por meio de técnicas alternativas. Ok? Eu sou, como se fosse aqui no Brasil, um terapeuta holístico, capaz de complementar a medicina. Nós não temos autoridade de pedir para a pessoa parar de tomar remédio, parar de realmente se cuidar, nada. A gente não faz nada disso. Nós complementamos o tratamento que você tem feito, mais nada. Tá? Lembre-se, sempre vão ao médico, façam exames, façam diagnósticos, porque é importante esse tipo de coisa. A gente não faz diagnóstico, não faz laudo, não faz exames, ok? A gente não fica examinando as pessoas, não tem nada disso. Vocês é que tem que correr atrás desse tipo de coisa. É importante isso. Para aqueles que querem realmente fazer esse tipo de tratamento, devem encaminhar a solicitação somente para limpeza-de-casas@gmail.com. Tem até um idiota aqui que me escreveu dizendo, mandei um direct no Instagram. Não existe Instagram. É só o e-mail. Eu falo todos os dias. E tem gente que ainda manda errado. Não é Instagram, não é Facebook, não é sinal de fumaça e nem megafone na rua. É somente pelo limpeza-de-casas@gmail.com. Os caras não vai receber nem um oi meu, que é o cúmulo um negócio desse. Todas as vezes.
Para aqueles que querem ajudar o canal, continuar a crescer aqui, por favor, existem 2 sistemas, um sistema de doação pelo Seja Membro, que você clica aqui embaixo e doa R$8, a gente continua firme e forte na plataforma, e também pelo PayPal, que você doa qualquer valor e, obviamente, ajuda muito a gente aqui a continuar a crescer, tá tudo na descrição do vídeo, e o nosso sitezinho casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.